Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, vamos à palavra do Senhor? Amém. Vamos. Está preparado aí para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de iniciar esse momento, iniciar esse instante, orando com os irmãos. Você acredita que Deus vai falar com você? Amém. Eu sei que isso não é um clichê, mas eu tenho certeza que quando nos reunimos no nome de Jesus para ouvirmos a palavra dele, ele fala conosco. Eu não tenho dúvida disso, porque a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém? Então vamos orar agora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e peça agora: Deus, fala comigo. Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha vida. Comece a clamar, peça pela sua vida, peça por você, peça pela sua família, peça pelos irmãos, peça por essa igreja, pelos que nos visitam hoje, por aqueles que ouvirão essa palavra através de vocês. Comece a orar agora. Ore por mim, que irei pregar. Amado Deus, entramos na Tua presença mais uma vez. Entramos diante de Ti, Senhor, e agora, meu Deus, é com humildade, é com quebrantamento, é com temor e tremor, que Te peço, ó Deus, abençoa-nos, abençoa-nos, apazigua os corações ansiosos, as mentes atribuladas, as almas aflitas, e se alguma coisa de procedência maligna tem se levantado para atormentar, para perturbar, para tirar a atenção ou mesmo roubar a palavra do coração daqueles com que aqui se encontram, que caia por terra agora todo mal, toda distração, toda inquietação, tudo que não procede do Senhor. Ó Deus, eu te peço, manda embora tudo que queira nos atrapalhar de ouvir a Tua voz, de escutar a Tua voz, de entender, ó Deus, a Tua bendita palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com a nossa vida, meu Deus. Ateia o Teu fogo santo no nosso coração. Toca nos nossos sentidos. Toca na nossa alma. Toca, ó Deus, nas nossas emoções. Toca, Senhor. Faça algo tremendo e maravilhoso. E derrama do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, sobre a minha vida, e realiza o Teu querer entre nós. Te pedimos, ó Deus, nos abençoe, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê, ó Deus, temor e tremor, para podermos, ó Senhor, Te entender a cada dia mais e mais. Abençoa essa igreja amada, cada alma, cada vida, cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Por que precisamos orar? Por que, irmãos? Aprendemos que a oração ela é bíblica. Aprendemos também que quando oramos, as mãos de Deus trabalham. Que quando oramos, Deus abençoaria aquele que buscasse a Ele em oração. Por que precisamos ler a Bíblia? Porque, afinal de contas, precisamos conhecer o caminho de Deus. Precisamos edificar a nossa alma. Precisamos conhecer o que Deus tem para nós. Então, a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia. Mas deixa eu continuar fazendo algumas perguntas. Por que precisamos praticar e desenvolver o ministério? Porque aprendemos que o ministério é importante.
Aprendemos que no ministério, na igreja, somos e participamos do corpo de Cristo na terra. Por que precisamos usar os nossos dons, os nossos talentos? Porque, afinal de contas, quando usamos os dons e os talentos, o Espírito de Deus vem sobre nós e, de uma forma maravilhosa e especial, agora, então, fazemos com que a nossa vida seja um instrumento nas mãos do Senhor. Para quem? Para a igreja, para aperfeiçoar os santos. Porque muitas vezes o ministro tem que se preparar para poder, então, exercer um ministério de liderança? Porque, afinal de contas, como que o ministro irá fazer a obra de Deus com excelência se ele não souber as coisas pertinentes ao ministério? Como um pastor poderá pastorear se ele não conhecer a arte do pastoreado? Como o evangelista poderá ser um canal de Deus na proclamação do evangelho se ele não tiver uma clareza do que é a grande obra da evangelização? Como o mestre ensinará com excelência se ele não tiver o domínio da arte do conhecimento para poder transmitir a muitos outros? Como o profeta desenvolverá o seu dom de profeta se ele não for a boca de Deus? E como o apóstolo, se ele não conhecer o que é o dom apostólico, como ele poderá ser útil? Notem, quantas coisas: orar, ler a Bíblia, o ministério, os dons, a igreja, tantas coisas. E eu poderia fazer mais uma última pergunta: por que temos que nos manter firmes no caminho do Senhor? Talvez algum irmão ou irmã diria assim: porque, afinal de contas, se eu me desviar, eu vou para o inferno. E o inferno é horroroso. É o lago de enxofre, onde o fogo queimará para sempre, onde a carne doerá para sempre, onde os dentes rangerão para sempre, onde a larva vai passar sobre aquela carne de uma forma terrível, se assim pudéssemos dizer. Eu sei que isso é uma figura de linguagem, mas é onde aquele estado de tormento é eterno em todos os graus e de todas as formas de terror. Então, é óbvio, eu tenho que me manter firme na igreja e não posso me desviar, porque, de fato, é horroroso. Fiz essas perguntas de propósito a vocês, porque muitas vezes nossa vida e a nossa vida religiosa, a nossa vida na igreja, ela tem muitas áreas que nós aprendemos e, de fato, o que eu acabo de dizer é real. O que eu acabo de falar nessas minhas perguntas são fatos reais, são fatos importantes. Mas o que eu quero dizer com isso, nessas perguntas, é o seguinte: muitas vezes a gente entra num ritmo meio que, eu diria, automático. A gente começa a vir para a igreja, ou começa a realizar a obra de Deus, ou começa a orar, ou começa a ler a Bíblia, meio que de forma mecânica. Por quê? Porque precisa. Porque é necessário. Mas eu gostaria de, nessas perguntas e nessas respostas, te levar para um patamar mais profundo hoje. Te levar o grande porquê de todos esses porquês. Que é isso que, alguns momentos da nossa vida, a gente se esquece. Orar é importante. Muitas vezes, quando chega alguém e pergunta: e aí, irmão, está orando? Não, não estou orando. Aí já vem uma perturbação. Poxa, eu não estou orando. Tem que orar. Como eu posso ser abençoado se eu não oro? Isso é importante? É importante, claro. Deus vai te abençoar. Mas tem algo mais importante do que essa bênção. E aí, irmão, está lendo a Bíblia? Ah, pastor, não estou lendo a Bíblia. Pô, irmão, não pode ficar sem... É a espada do Espírito, irmão. Como você vai batalhar? Como você vai golpear o inimigo? Como você... Ô, irmão, pastor, estou fraco, né?
E eu sei que lá no fundo, essas respostas são legítimas e devem ser, mas elas ainda são secundárias. Sabe por quê? Porque na realidade, o que eu quero falar hoje aqui é algo mais profundo. Porque mesmo que a oração, ela mova a mão de Deus, mesmo que na oração ela seja algo bíblico, mesmo que na oração Deus age, Deus trabalhe, Deus opere, eu quero te dizer que a oração é muito mais do que ver os atos poderosos de Deus. A oração é você ir na presença de Deus. A leitura bíblica é tremenda, a leitura bíblica é especial. A palavra de Deus é essa palavra poderosa que o mundo se abalará, onde o evangelho será pregado, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é especial. Lê-la, conhecê-la, amá-la, decorá-la, é importante? É. Saber guerrear, saber usar essa espada do Espírito é importante? É. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu ouço o autor divino falando comigo, falando contigo. Aleluia. Conhecer esse livro é extraordinário, sim, mas ter um encontro com o autor desse livro, aleluia, é incomparavelmente mais extraordinário. E a igreja, pastor, e o ministério, e os dons, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é especial, tudo isso é tremendo. Mas muitas vezes a gente só vive, eu diria, num segundo, num terceiro nível, porque tudo o que fazemos para Deus só tem sentido na nossa vida se realmente eu e você vivermos na presença dEle, na intimidade com Ele. Os dons não é outra coisa senão uma ferramenta viva de Deus cumprindo uma missão na terra. E se desviar? Há pouco eu perguntei, por que precisamos nos manter firmes e não se desviar? A minha primeira resposta é para não ir para o inferno. Sim, é uma verdade, porque aquele que se desvia, ou aquele que não se encontra com o eterno, ele vai viver no tormento eterno. Sim, isso é uma máxima, sim, isso é uma verdade bíblica, sim, mas tem uma outra verdade que é muito mais do que essa, muito mais do que o medo do inferno, medo do fogo, medo do diabo. Se eu se desviar, é viver longe do eterno agora e para sempre. Em outras palavras, hoje eu quero falar com os irmãos aqui sobre esse momento do nosso reencontro, esse momento do nosso reencontro com o eterno, esse momento onde tudo o que fazemos, seja uma leitura bíblica, seja uma oração, seja o exercício dos dons, seja o trabalho na igreja, seja a evangelização, seja o que for, só tem sentido quando a gente resgata aquilo que Deus criou para nós lá no Éden. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a seguinte questão: ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus. Muitas vezes a gente ora mecanicamente. Eu tenho certeza que muitos hoje, a partir de hoje, não vão mais orar mecanicamente. Porque quando for orar, você vai se lembrar dessa máxima, que a tua oração é um diálogo amoroso seu para Deus. Seu para Deus. É aquele desabafo aonde você se coloca nos braços do Eterno. E você abre o seu coração. Então, é a sua comunhão aonde você fala com Deus. Você lança diante de Deus as suas angústias. Você lança diante de Deus as suas dores, as suas aflições, as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus sofrimentos, você lança. Em outras palavras, Deus ama quando nós o procuramos assim. Isso é oração.
E a leitura bíblica, pastor? A leitura bíblica é quando você convida o Eterno para ficar do teu lado e para falar com você, para falar com o teu coração, para falar com a tua mente, para te pontuar na tua vida, para te dizer, filho, vem cá, eu quero falar com você hoje. Quando você lê a Bíblia, não é simplesmente abrir mais um livro, mais uma literatura, não. É convidar o eterno autor, o Criador do universo, a entrar ali onde você estiver, no momento que você lê a Bíblia. No momento que você está na cozinha, pega a Bíblia e abre a Bíblia. Em outras palavras, o que você está fazendo? Está convidando Jesus a sentar ali de frente de você e falar com você. Quando você para no carro, muitas vezes, num estacionamento, e abre a Bíblia e vai gastar um momento lendo a Bíblia, você está dizendo, Jesus, entra aqui no banco do passageiro e me instrui nesse dia. Quando você se coloca diante de Deus, quem sabe ao acordar e pega a sua Bíblia mesmo na cama, e ali você abre a sua Bíblia, o que você está fazendo nada mais é do que convidando Jesus ali, a sentar-se com você na sua cama e dizer, filho, filha, eu tenho instruções especiais para te dar hoje. Eu tenho uma condução especial a te fazer, eu tenho uma orientação, uma estratégia a te dar. Em outras palavras, nota como muda a perspectiva. A oração é poderosa, a oração é especial, sim, mas ela é o meu desabafo com Deus. E a leitura da Bíblia é Deus falando conosco. Quando eu e você, irmão, somos instrumentos de Deus no exercício do ministério, como há pouco foram os ministros de música, cantando hinos maravilhosos aqui, ministrando, vendo a igreja num coral maravilhoso, o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam sendo instrumentos do Espírito Santo? Sim. Eles estavam sendo ferramentas do Espírito Santo? Sim. Na arte da poesia, na arte da adoração? Sim. Mas eles estavam, sobretudo, tendo comunhão em primeira mão com o próprio Espírito Santo de Deus. Antes de servir a vocês, eles estavam desfrutando dessa graça no coração e na mente deles. Nota, irmãos, a igreja só existe para isso. Para quê? Para nutrir o nosso coração com uma comunhão poderosa com Deus, uma intimidade poderosa. Nessa noite, o título da minha mensagem é A Comunhão com Deus. Tudo que eu preciso. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 5. Jó 42, 5. Amém? Esse texto é a síntese do final da vida de Jó. Jó foi o homem que mais sofreu em todas as Escrituras, exceto Jesus, é claro. Mas sofrimento físico como de homem, ele foi o que mais sofreu. Perdeu seus filhos, era o homem mais rico dos seus dias, perdeu tudo que tinha, perdeu a sua saúde e até os amigos que tinha se levantaram contra ele. E depois de uma penúria imensa, e de um sacrifício imenso, e de uma provação imensa, mesmo ele tendo tudo isso sobre ele, ele não desiste de Deus. E Deus mostra que os justos também sofrem. E a vida de Jó é a vida de alguém que sofre e não abandona a sua fé. É a vida de alguém que sofre e que é aperfeiçoado pelo sofrimento. E que no final de tudo, sobre ele veio a vitória de Deus. E agora, abençoado de novo por Deus, curado da sua enfermidade, Deus lhes dá mais 10 filhos novamente, e tudo que ele possuía outrora, agora ele recebe dobrado.
E a síntese dessa declaração que iremos ler foi o que ele aconteceu, porque a Bíblia começa dizendo que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Os profetas vão dizer que Jó é uma pessoa justíssima, um daqueles filhos de Deus que caminharam sobre a terra, que quando ele clamasse por Deus, Deus o ouviria. Um homem que Deus amava ouvir, mas Deus permitiu tudo isso na vida dele, porque Deus sempre tem um propósito nas nossas vidas. E agora Jó, depois de ver todo o seu sofrimento chegado ao fim, ele declara aqui uma das maiores declarações de ensino, de aprendizado e de lição. E eu quero pegar emprestado, porque eu não quero falar da vida de Jó, mas eu quero pegar emprestado, porque Jó foi esse homem que venceu a dor, venceu o sofrimento, venceu a tribulação, simplesmente porque ele tinha comunhão com Deus. A coisa mais preciosa de Jó era a comunhão que ele tinha com Deus. E o texto diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Algumas versões vão dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Jó já era no começo da sua vida, antes de ser atribulado, um homem justo, íntegro e temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo assim, com tamanha experiência, ele diz, com as próprias palavras dele, que a maneira em que ele conhecia Deus ainda era só de ouvir. Ele precisou passar pelo vale da sombra e da morte. E depois de passado, ele disse: agora os meus olhos te veem. Aleluias. Jó está dizendo aqui, é possível, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós ampliarmos a nossa experiência com Deus. É possível, aquilo que já começou ontem de forma extraordinária na conversão, aquilo que continuou sendo manifesto na nossa vida pelos dons do Espírito Santo, pela instrumentalidade do Espírito Santo usando a nossa vida, é possível, hoje e amanhã, nós temos ainda experiências cada dia mais maravilhosas. Nessa semelhança da distinção do ouvir, para agora dizer: eu vejo, eu realmente vejo, eu contemplo. Essa semana eu tive uma experiência assim que marcou muito a minha vida. Tive uma manhã como muitas manhãs. Uma manhã como a maioria das manhãs, mas enquanto eu acordava e ainda enquanto estava ali me despertando, ainda sonolento, fiz meu caminho metódico até a cozinha. E quando eu passei ali do corredor entre a sala e a cozinha, algo aconteceu muito forte comigo. Quando eu entrei na porta da cozinha da minha casa, passando ali pelo corredor, eu fui grandemente presenteado por Deus com um pensamento forte, que foi quase como se alguém, de forma audível, tivesse citado para mim uma frase. E isso foi muito interessante porque essa frase, essa ideia, esse conceito imprimiu na minha mente, imprimiu no meu coração, e ainda meio sonolento, eu comecei, ao entrar na cozinha, sentir uma atmosfera diferente a partir daquela ideia. E eu confesso que eu não sei porque isso aconteceu, até porque enquanto eu acordava, eu ainda estava meio sonolento, os pensamentos divagando, pensamentos variados, e de repente eu fui acometido por isso. Isso foi algo assim que me alegrou muito. Foi como se uma cachoeira dos céus caísse sobre mim, naquele momento que eu passasse. Isso me deixou muito feliz, isso me deixou muito contente. Eu não sei
Se é porque geralmente pelas manhãs a minha devocional, na maioria das vezes, eu a faço na cozinha, não sei. Mas qual foi a sensação, qual foi a frase, qual foi o ímpeto que veio em mim quando eu entrei na comunhão, na cozinha? A frase foi essa: comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E esse sentimento despertou em mim de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que isso não saiu ali da minha cabeça, não saiu do meu coração, ateou fogo na minha alma, me deixou feliz e ao mesmo tempo assustado e também despertado. Passou aquela sonolência, passou tudo, uma atmosfera nova nasceu ali naquele momento, enquanto eu passava do corredor da sala para a cozinha. Comunhão com Deus, comunhão com Deus, comunhão com Deus. E eu queria, em primeiro lugar, falar aqui com os irmãos uma coisa, que é em virtude da nossa comunhão com Deus, de um desejo ardente de buscarmos comunhão com Deus, que a nossa vida, ela vai ser moldada de uma forma maravilhosa, segundo os valores de Deus. Porque eu quero defender esse primeiro ponto aqui com os irmãos. Eu não sei quais são as suas experiências, ou quais foram as suas experiências cristãs. Eu não sei como que tem sido a jornada do irmão ou da irmã até o momento. Talvez o que me assustou, o que me alegrou, o que me espantou, e o que me fez degustar daquele momento, daquela frase, quando eu passei ali pela porta da cozinha, foi porque uma doce nostalgia, eu comecei a lembrar de momentos da minha vida, de momentos da minha caminhada, de momentos em que eu posso resumir o final da minha adolescência e o início da minha juventude, quando eu me converti, que talvez esse fosse o grande tema da minha vida pós-conversão. Talvez o que me alegrou e o presente de Deus, por isso que eu disse, foi um presente de Deus aquilo. Foi um presente de Deus. Foi como se naquele momento Deus me levasse a lembrar de tanta coisa fantástica e momentos fantásticos que eu vivi. Depois da minha conversão, a minha única preocupação que eu tinha era ter comunhão com Deus. Só isso. O que mais, pastor? Não tinha outro alvo. Não tinha outro objetivo. Não tinha outra meta. É claro que continuava estudando, continuava trabalhando, continuava me cuidando, mas qual era a minha grande meta? Qual era o meu grande tema? Qual era o meu grande lema? Qual era a minha busca constante? Qual era a minha inclinação de vida? E qual era a minha disposição? Nada mais eu poderia acrescentar senão esse desejo que nascia em mim e que eu nutria com muito sacrifício e dedicação. Foram momentos que marcaram a minha vida. Porque olha só, irmãos, eu estou falando tudo isso, eu quero aqui usar um pouco da minha vida como uma ilustração. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vai fazendo a obra de Deus meio que para aparecer. Ou, quem sabe, porque eu tenho que trabalhar. Sabe aquela questão, não, eu vou dar aula na escola bíblica, então eu preciso me consagrar essa semana a Deus. Eu estou aqui preparando uma lição das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Ou senão, essa semana eu vou cantar no louvor. Não, eu preciso, o Rick me chamou para eu fazer um período de ministração. Não, eu preciso, Deus, me ajuda. E aí nós entramos diante da presença de Deus. E aí eu te digo, Deus vai deixar de te responder? Claro que não. A obra dele é maravilhosa. A obra dele é santa. Ele quer se revelar a você e a mim, porque Ele ama quando nós o buscamos, ainda mais para quê? Para fazer a obra dEle. Mas eu digo, essa é uma experiência de segunda mão. Por que é uma experiência de segunda mão? Na hora que o ministério do louvor não cantar, na hora que não tiver mais a escola bíblica para você lecionar, na hora em que você
não tiver mais a introdução para fazer, ou aquilo que você pratica, então quer dizer que você não vai precisar mais buscar a Deus. Por quê? Porque você busca a Deus para alguma coisa. Nota, essa é uma prática muito comum em nós. Não, eu estudo para aprender tal coisa. Eu vou fazer tal coisa porque, nota, é uma relação, eu diria, uma relação de segunda mão. Quando você tem comunhão com Deus, não porque você vai pregar, não porque você vai cantar, não porque você vai evangelizar, não porque você vai expulsar um demônio, não porque você vai estudar no seminário, quando você tem comunhão com Deus, simplesmente porque você quer aprender a amá-lo, essa é uma experiência que te faz voltar para o lugar da criação. Essa é uma experiência que toca nas entranhas de Deus, que toca no coração de Deus. Porque a obra de Deus ela é importante, mas a obra de Deus só existe por causa de Deus. Então, quando eu e você entendemos a comunhão de Deus, a intimidade com Deus, quando nós entendemos que isso é algo que é um lema para a nossa vida, eu começo então a entender que quando eu compreendo que a comunhão que eu preciso nutrir com o meu Rei, com o meu Deus, com o meu tudo, está acima de qualquer coisa, está acima de qualquer pessoa, está acima de qualquer anjo, de qualquer arcanjo, de qualquer igreja, de qualquer ministério, de qualquer dom, de qualquer tudo, eu entendo os reais benefícios de ser íntimo com Ele. E isso muda e molda a minha vida verdadeiramente, uma vida religiosa na semelhança de quem? Na semelhança de Jesus, na semelhança dos grandes servos de Deus. E houve uma nostalgia imensa enquanto eu passava por aquela experiência, porque aí eu comecei a lembrar de várias etapas da minha vida. Eu comecei a lembrar que eu morei sozinho, comecei morando sozinho com 15 anos de idade. Eu comecei a lembrar que eu fiquei desempregado morando sozinho, que eu passei dificuldades e privações de todas as sortes, passei lutas, e irmãos, e o que me fazia vencer o desemprego, o que fazia me vencer a dificuldade, ou a tribulação, ou a angústia, ou mesmo a tribulação, ou mesmo a minha carne, muitas vezes impelidas pelas tentações, sabe o que é que fazia me vencer cada obstáculo? Não era o que eu sabia, não era a quantidade de tempo que eu orava, não eram os jejuns que eu fazia, mas era a comunhão que eu nutria com Deus. Essa comunhão que eu tinha com Deus era a razão porque as lutas não eram mais difíceis do que eu imaginava. Elas eram difíceis, mas elas não eram impossíveis. Porque quando você tem comunhão com Deus, a tua luta se torna pequena. Pela comunhão com Deus, eu me tornei resiliente. Vinham tribulações de toda sorte, de todo lado, e eu me tornei resiliente. Porque eu estava com Ele estava comigo. Sempre nesses momentos, Deus me levava para uma nova postura na minha vida espiritual. E me dava convicção, me dava certeza, e eu desfrutava das vitórias, sabendo que elas eram vitórias que Deus estava me dando, e nos momentos de luta e de algumas derrotas, eu aceitava essas derrotas, porque eu sabia que eu tinha que passar por essas derrotas também para sobrepujar sobre elas e vencê-las no futuro. Em outras palavras, o que me fazia não ser destruído na derrota, era porque eu falava: Deus, se eu fui derrotado nessa área, é porque eu não te busquei suficientemente como tu mereces. E se há algum culpado aqui, só sou eu. E por essa razão me perdoa, e essa derrota não vai me abater, nem vai me anular a minha autoestima, nem vai me destruir a minha personalidade. Pelo contrário, é por causa da tua presença, da comunhão que eu tenho contigo, que eu vou continuar com sobriedade, vou continuar com equilíbrio, e não vou deixar com que nada nem ninguém me destrua. Aleluia. Em segundo lugar, eu acredito que nunca existiu
exista ou virá a existir um Filho de Deus que seja realmente aprovado, que tenha negligenciado a sua comunhão íntima com Deus. Vou repetir. Eu não acredito que exista alguém que seja aprovado hoje, ou no passado, ou que venha de existir no futuro esse Filho de Deus. Se essa pessoa ela é aprovada, e ela é uma pessoa aprovada por Deus em tudo, com certeza, o que faz ela ser aprovada é porque ela é uma pessoa que tem intimidade e comunhão com Deus. Somente alguém que nutre essa comunhão, que zela por essa comunhão, e que não negligencia essa comunhão, se mantém sempre aprovado em qualquer circunstância. Todo filho de Deus, toda filha de Deus, que faz isso, que tem esse grande alvo no seu interior, de buscar ter comunhão com Deus, sempre será um grande vencedor com Deus e nos termos de Deus. Podem ver a vida de Jesus, irmãos. Jesus é esse ser 100% Deus e 100% homem. E agora eu quero falar do Jesus homem, que ele tinha um alvo na sua vida, que era o quê? Ter comunhão com o Pai. Pode ver Jesus ainda quando um pré-adolescente, quando ele entra para fazer a sua prova entre os judeus, os mestres, ele fala como poucas pessoas. Ele é interrogado pelos doutores da lei, e ele deixa todos os doutores da lei boquiabertos. Por quê? Porque Jesus, mesmo como um garoto, mesmo como um pré-adolescente, o alvo da vida dele era ter intimidade e comunhão com o Pai. Ele cresce, e ele não deixa com que o conhecimento o ensoberbeça. E ele começa a fazer o ministério, e ele faz com excelência, no poder do Espírito Santo, e tudo que ele faz para cumprir com a vontade do Pai, para realizar os desejos do Pai, para curar aqueles que o Pai quisesse que curasse, ressuscitasse aqueles que o Pai desejasse. Em outras palavras, Jesus é o maior exemplo de alguém que viveu intensamente essa comunhão com Deus. Viveu intensamente. Citando agora os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles deixaram tudo que tinham, tudo que possuíam, alguns deles eram ricos, e trocaram toda a riqueza, todo o prestígio, simplesmente para começar a caminhar e viver intimamente com Jesus. Em outras palavras, terem relacionamento com Jesus. Se coloque no lugar de Pedro, um empresário da Galileia, e um empresário mediano, não era um grande empresário de Israel, mas da região, era um empresário significativo, porque aquela região, eles sobreviviam à base principalmente de peixe. Então ele estava ali no negócio principal da cidade. E o que ele entendia de religião? O que ele entendia dos conceitos judaicos? Ele não tinha uma escola de Gamaliel, ele não era um judeu letrado, ele não tinha currículo, ele não tinha família, ele não era da linhagem sacerdotal, Pedro. Ele era um galileu, gente. Sabe o que é o Galileu? O Galileu é o fundo do fundo do fundo de um país, entendeu? É lá. Por isso que se dizia, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Do resto? Do lugar onde Judas perdeu as botas? Era a Galileia. Ele não tinha pedigree, ele não tinha história, ele tinha posses. Mas o que posses pode fazer para que você se torne um grande precursor da fé? Nada. Mas Jesus disse, venha, siga-me, eu vou fazer de você um pescador de uma outra qualidade, pescadores de almas.
O que Pedro fez? Não, peraí, Jesus, deixa eu mostrar os meus diplomas. Deixa eu te mostrar as minhas conquistas, minha conta. Não, ele abandona tudo, porque vendo Jesus, ele falou, esse rabi é especial. Esse homem é diferente, e eu quero nutrir a minha alma na comunhão com ele. Assim fez João, fez Tiago, fez os demais apóstolos, Paulo, o grande apóstolo também. Notem, todo filho de Deus aprovado, por excelência, ele ora, ele conhece a Bíblia, ele tem práticas da igreja, tem prática, eles exercem, sim, tem tudo isso, mas por excelência, eles amam nutrir a sua vida na comunhão com Deus. Eles amam ter intimidade com o Eterno. Se alguma coisa é prioridade na pauta do dia de alguém aprovado por Deus, é viver para esse Deus Todo-Poderoso. Ministério, trabalhos, horários, tudo isso é secundário, porque nada se compara a ter a comunhão com o Eterno. Eu poderia citar também de Davi, que tinha comunhão com Deus por meio das suas poesias e das suas adorações. Poderia citar Moisés, que também tira o povo do Egito, torna-se um grande legislador, mas o que Moisés mais fazia, senão entrar na presença do Todo-Poderoso, e ali degustar da presença de Deus. Era por isso que ele entrava na tenda, porque na presença de Deus é um mundo de delícias. José do Egito, Daniel, que eram governadores, também tinham intimidade com Deus, e a Bíblia fala sobre José, e o Senhor era com ele, aleluia! Oh, que fantástico, irmãos! Poderia citar muitos outros homens de Deus, todos eles que foram aprovados por Deus do início ao final da sua vida, nutriram comunhão com o Eterno, intimidade com o Eterno. O pai da fé, Abraão, aquele ancião de 75 anos, já muito rico, muito abençoado, com muita herança, com muitos gados, com muitos empregados. O que ele faz? O que é de notório na vida de Abraão? São suas posses? Não. São seus gados? Não. É sua riqueza, seu ouro? Não. O que Abraão tem que nos encanta? Ele tinha um desejo de seguir a vontade desse Deus sobre tudo e de estar onde esse Deus estava e de cumprir o que esse Deus mandava, porque ele queria ter intimidade com Deus. Deus diz, sai da tua terra, ele pega as coisas e sai. Deus diz, olha, sacrifica o teu filho, ele vai e sacrifica. Deus diz, eu vou fazer uma aliança com você, e ele diz, sim, eu aceito, eu creio, porque eu não posso, minha esposa não pode, mas o Senhor pode. Aleluias! O que fez Abraão, seu pai da fé? Simplesmente porque ele tinha comunhão com Deus. Ele nutria isso, ele zelava por isso. Terceiro lugar, como se a comunhão com o Eterno não nos bastasse, Deus ainda faz com que outras bênçãos se tornem maravilhosas na vida daqueles que desejam ter comunhão com Deus. Olha, irmãos, ter comunhão com Deus, viver sobre a asa do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, isso nos basta, você não precisa de mais nada. O que nós precisamos na nossa alma, no nosso espírito, é de Deus, é de tê-lo na nossa vida, de saber que Ele está em nós e nós estamos com Ele, que nós estamos alegrando, que Ele está feliz conosco, que Ele sorri para nós, que pela manhã Ele sai para trabalhar conosco, que durante a noite Ele dorme conosco, que tudo que fazemos na presença dEle e é para Ele, para a glória dEle, e Ele está feliz conosco, a gente não precisa mais nada. Em tese, não precisa mais nada. Mas muitas vezes, além disso, Deus tem coisas especiais para a nossa vida. Deus tem bênçãos especiais. Eu quero orar agora com vocês. Eu vou deixar para falar essas partes especiais semana que vem.
Mas eu gostaria de concluir agora aqui com os irmãos, concluir com as irmãs, simplesmente te desafiando. Esse é um desafio que eu faço no meu coração. Sabe, irmãos, é maravilhoso ser pastor. É maravilhoso. É maravilhoso ser um professor de seminário, é maravilhoso. Porque você se sente sendo um instrumento, como agora. Eu sei que Deus está falando com vocês, é notório. É notório. É notório. Mas é mais maravilhoso viver na presença dEle. É incomparável. Porque eu posso até ser aqui um instrumento para os irmãos, mas da porta para fora, perder essa comunhão, essa intimidade. E aí, nós pastores corremos um risco de sermos apenas profissionais da fé. E como profissionais, é gostoso ter uma realização. Dar uma aula, ser esclarecedor para muitos, é muito bom, há um senso de realização. Mas isso é secundário. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, é secundário. Por que secundário? Porque se eu não tiver comunhão com Ele, do que me importa estar fazendo o que eu faço? E quando eu paro e penso e agradeço a Deus pela minha jornada, no meu coração eu digo, Deus, obrigado. Obrigado porque aqueles fundamentos da minha conversão foram fundamentos maravilhosos, porque eu não me preocupava com mais nada, a não ser ter comunhão contigo. A não ser saber que o Senhor está na minha vida e eu estou te alegrando. Porque muitas vezes, trabalhando na igreja, a gente tem tanta tarefa, tem tanta cobrança, tem tanta coisa que a gente começa muitas vezes o dia assim. Liga alguém, pastor, estou precisando de uma ajuda. Nem orei, nem li a Bíblia, nem dei bom dia para Deus, porque eu já tenho que apagar um fogo de uma família. E aí você diz assim, mas e aí, pastor, você não atende? Claro que eu atendo. O irmão está sofrendo. É uma coisa emergencial, como aconteceu com o Kleber e com a Luciana, por exemplo. Emergencial. Mas se eu não tomar cuidado, se eu for um profissional da fé, não, vamos lá, vamos atender o Kleber, a Luciano, o Breno, né? E aí depois já é outro irmão, no outro dia já é outro irmão, quando vai ver, passou uma semana que eu não dei nenhum bom dia, Jesus. Bom dia, papai. Bom dia, Espírito Santo. Estão entendendo? Quantas são as vezes da nossa vida, irmão, que a gente está fazendo muita coisa, e está fazendo, e é gostoso. Por exemplo, acabar uma mensagem como essa, e vim receber um abraço dos irmãos e falar, pastor, hoje Deus te usou muito. É maravilhoso. Mas, irmão, tudo isso é secundário. Por quê? Porque se eu perder o principal da minha vida, eu não vou ser aprovado por Deus. E como eu me torno alguém aprovado com Deus? Quando eu desejo ter comunhão e intimidade com Ele sobre tudo. Sobre tudo. Eu quero deixar a segunda parte dessa mensagem para a semana que vem. Falar de alguns benefícios. De algumas coisas que Deus nos presenteia. Mas eu queria orar agora aqui com você e te desafiar. Como vai a tua comunhão com o Eterno? Você só tem ímpetos quando alguém está te vendo? Ou quando alguém está te elogiando? Ou quando você tem que fazer alguma coisa? Eu quero te dizer hoje, vamos entrar num novo patamar. Um patamar de primeira mão. Viva para Deus. Busque ter comunhão com Ele sobre tudo. Talvez você entrou aqui até com um pouco de medo do inferno. Sim, tenha medo do inferno. É bom porque é real. Mas não queira seguir a Deus por causa do medo do inferno, não. Queira seguir a Deus para você passar a partir de hoje, ter uma intimidade de primeira mão com o Eterno. A semelhança do que aconteceu quando Deus criou Adão e Eva, Deus quer fazer com você. Deus quer te visitar todos os dias. Deus quer ser o teu tudo, o tempo todo. E você vai ver que quanto maior é a tua comunhão com Deus, mais a tua vida tem sentido. Muitos problemas que você tem, que transfere para o irmão, que transfere para o outro, são reais, porque muitas vezes os irmãos dão problema mesmo. Tem pessoas que são assim, somos assim. Mas na realidade tudo isso é secundário. Porque quando você tem comunhão com Deus, irmão, você rompe tudo, você passa por tudo, você suporta tudo. Sabe por quê?
porque você tem o Todo-Poderoso, e quem tem Ele tem tudo. O que te falta é comunhão com Deus. O que me falta a cada dia é comunhão com Deus. Assim como Deus me presenteou essa semana, eu espero que Ele esteja te presenteando também. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Amado Deus e Pai, eu lanço a Tua palavra ao Teu povo. Eu lanço, ó Deus, e te agradeço, Senhor. Te agradeço, ó Deus, porque sobre tudo, sobre todas as coisas, nada se compara a Ti. Nada, nada. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos Teus servos, Senhor, por Abraão, por Enoque, por Moisés, por Davi, por José, pelos profetas, pelos apóstolos, pelos discípulos, por João Batista, por tantos que te amaram e viram que Tu és a razão da nossa vida, que nada se compara a não ser o Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, obrigado. Obrigado porque quando nutrimos uma vida de comunhão com o Senhor, a nossa vida espiritual vai sendo moldada a uma vida de verdade naquilo que Tu esperas para nós. E obrigado a Deus porque eu sei que hoje aqui, Senhor, o Teu Espírito continuará trabalhando na mente, no coração do Teu povo, na minha mente, no meu coração, nos desafiando a termos comunhão contigo. Obrigado pelas lembranças, Senhor, final da minha adolescência, da minha juventude, onde o tema era ter comunhão contigo, Senhor. Obrigado. Onde esse era o meu alvo e, ó Deus, como isso foi maravilhoso. Obrigado por Isaías 61, esse texto que tinha virado um texto da minha vida, da minha cabeceira. Pai, obrigado, obrigado. Obrigado porque nada me importava, a não ser ter comunhão contigo. Obrigado porque esses valores mudaram muito a minha vida e eu quero que eles continuem pontuando agora, o meu hoje, a construção da minha família na Tua presença, dessa igreja na Tua presença. Ó Deus, que em primeira mão eu possa ter comunhão contigo, intimidade contigo, e depois fazer as demais coisas, sejam elas quais forem. Ajuda aquele que está fraco a hoje restaurar a sua aliança. Ajuda aquele que está abatido, aquele que muitas vezes negocia, troca e que, quem sabe, até tem justificativas, mas lá no fundo, perdeu a comunhão contigo, perdeu a intimidade contigo. Restaura hoje, destrói as obras das trevas e faz com que a Tua igreja, o Teu povo prevaleçam e tenham intimidade contigo, comunhão contigo, tenham essa doçura, tenham essa amizade, tenham, ó Deus, essa experiência. É assim que eu te peço, é assim que eu suplico, é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer uma oração aqui. Fique de olhos fechados, não se constranja. Para você que sente